Olá, galera, tudo bem com vocês? Vocês estavam com saudade de vídeo aqui nesse canal? Porque eu estava. E hoje eu quero ministrar uma palavra muito rápido para vocês. E essa palavra, ela literalmente alugou um triplex na minha cabeça, que foi a palavra da pregação do culto de ontem, que o presbítero Samuel pregou, e ela literalmente tá mexendo com a minha cabeça, e eu amo pregações que quando você escuta e você absorve ela, você busca mais dela, você fala, cara, essa palavra ela me constrangeu, ela atravessou meu coração e eu preciso me examinar e verificar de fato o que eu tô errando, o que eu preciso melhorar. Então, palavras assim são maravilhosas. E a palavra de hoje, ela é uma palavra muito conhecida, que é Jó, capítulo 2, e basicamente é o versículo 3, que fala exatamente assim: Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele, para arruiná-lo sem motivo. Mas o que realmente chama a atenção aqui nesse versículo é o que Deus fala. Que o servo dele, Jó, era irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. E eu lembro que teve um momento da pregação de ontem que o presbítero Samuel falou exatamente isso. O que está na boca de Deus? Será que depois de tantos anos, que Deus ainda pode continuar falando isso de você? Será que Deus ainda pode falar que você é íntegro, que você é irrepreensível, que você ainda continua temendo a Ele e também evitando o mal, como diz a palavra? Porque não adianta você ter 10, 20, 30, 50 anos de cristão, ser uma pessoa que está envolvida em todos os ministérios da igreja, está na igreja 24 horas por 48. Mas se você, de fato, não tem essas palavras na boca de Deus. Então isso mexeu comigo de uma forma maravilhosa, porque eu tô com Jesus há 11 anos. Daqui a pouco eu tô indo para 12. E eu preciso que Jesus continue falando isso de mim. Eu preciso que Deus continue falando isso de mim. Porque se Deus parar de falar isso de mim, para mim não tem mais sentido. Para mim, tudo que eu tenho me desgastado, tudo que eu tenho feito perde o sentido. E é essa palavra que está mexendo comigo. O Senhor, ele precisa continuar falando a mesma coisa da Karine, desde o primeiro dia quando a Karine se converteu. E a Karine era apaixonada por Jesus, que a Karine se entregava por Jesus. Eu e você, nós não podemos mudar independente do tempo, independente das nossas demandas. E eu tenho sentido que nesses últimos tempos nós temos trabalhado muito, entregado muito do nosso tempo ao trabalho. Mas independente de qualquer coisa, precisamos ser íntegro e temente a Deus. E a gente precisa continuar se afastando do mal. A gente não pode mudar. Nós não podemos mudar. E eu quero que o Senhor continue falando isso de mim. E se porventura, quando você se examinar e você enxergar que Deus não está falando isso de você, ou que em algum momento você mudou, faça como eu, faça uma análise, se examine, examine-se. Veja o que você tem errado com Deus, o que o tempo, tantos anos na igreja, o que você tem enxergado que você mudou, aquilo que você se afastou, e volte para aquele lugar, para aquele caminho que você jamais deveria ter saído.
O vídeo de hoje não vai ser um vídeo comprido, não vai ser um vídeo com tantas coisas, mas vai ser um vídeo de reflexão. Um vídeo que você vai precisar parar, você vai precisar refletir e vai olhar para Jó 2:3 e vai ver. O Senhor ainda continua falando que eu sou íntegro. O Senhor ainda continua falando que eu temo a Ele, que eu me afasto do mal ou não. Essa é a reflexão de hoje. É a palavra de Deus. É a que esse versículo está falando. Porque diante de tudo aquilo que Jó passou, Deus ainda continuou falando. Às vezes nós não passamos um terço, talvez nem 1% daquilo que já passou. E nós nos afastamos de Deus com tão pouco a gente consegue se afastar de Deus. Nós não perdemos filhos, nós não perdemos tudo que temos, nós não estamos com uma doença no corpo e nós nos afastamos de Deus. Nós não somos íntegros, nós não somos tementes. Por tão pouco nós nos afastamos. E ele, diante de tudo aquilo que ele passou, o Senhor ainda continuou falando a mesma coisa dele. Que eu e você possamos ser essa pessoa que Deus continue falando. O meu servo continua sendo íntegro, temente a mim e se afasta do mal. Essa é a palavra, meu povo. Que vocês fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima.